Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Juro que eu vou tentar falar seu nome certo. Meriane, idade 28 anos, professora. Eu tenho certeza que não sou só eu. Várias meninas que assistem aqui o canal são apaixonadas por dorama, independente de querer ter um namorado coreano ou não. E eu era muito viciada nisso até eu descobrir uma outra coisa que simplesmente começou a fazer parte dos meus dias, tanto de manhã como à noite. É o culto coreano. Eu acho que a maioria não deve ter escutado falar. Eu simplesmente estava passando os meus dedos na tela e aí apareceu uma coisa sobre culto. Só que eu vi que o idioma era coreano. E eu achei aquilo engraçado. Eu comecei a prestar atenção. Só que quanto mais eu prestava atenção, mais eu me envolvia. E parecia que as palavras, elas carregavam uma energia que me fazia sentir o Espírito Santo. Independente de eu não entender coreano, quando eu comecei a escutar eles cantando, louvando e até falando a palavra, era como se o Espírito Santo entrasse dentro de mim. Ainda mais quando eram os coreanos falando, né? E eu entendia. Então, sem eu entender coreano, eu entendia o que estava sendo dito pela energia, pela vibração do local. Era capaz de eu começar a traduzir, até depois de um certo tempo. Quanto mais eu assistia, mais eu me sentia livre, me conectava com Deus. Ainda mais quando eles cantavam um louvor que era tipo assim. É incrível porque os coreanos mais bonitos daquele culto se aproximavam, faziam uma fileira que você já ficava encantada. E aí começava um instrumental que te dava uma vontade de chorar. E do nada, eu lembro que eles começavam a cantar. O Kuru Narikaridu Karabitunende. Era assim mesmo? Quando eu escutava isso, eu olhava assim, parecia que os meus olhos, eles estavam lacrimejando sem eu pensar em nada. Eu não queria mais sair dessa vibração. Eu queria ficar lá com ele, sabe? Eu quase entrava na tela do celular. E eu só me dava conta que eu tava numa coisa que eu não ia ter acesso nunca, porque era na Coreia e eu tava a léguas de distância aqui no Brasil e nem tinha dinheiro para comprar uma passagem para ir lá e conhecer essa maravilha. Era como se eu já tivesse chegado ao paraíso, mesmo com todos os meus pecados. Eu achava que não podia ficar melhor, mas conforme eu fui fuçando, e eu achava que estava assistindo vídeos, tá? Depois eu entendi que na verdade era outra coisa. Conforme eu fui procurando, eu descobri que algumas músicas de lá são iguais aos louvores aqui do Brasil, só que em coreano. Então quando eu vi, tinha até música católica, só que em coreano, sabe? E aí tinha eu lembro que tinha uma do Padre Marcelo, que era uma coisa assim. Kurumi tatu kanari vidori. Eu não consegui fazer. Erguei as mãos e... E aí era mais fácil de eu começar a entender coreano, porque eu já sabia as palavras em português, e aí eu repeti em coreano com eles. Kurumi ta. E quando eu percebi, eu tava entrando em notificações para assistir esses cultos e na verdade eram lives. Ou seja, estava acontecendo ao vivo e começava a subir as pessoas comentando na live. E quando eu menos pensei que eu fosse ver alguém comentando em português, apareceu. Era um perfil que era um perfil de livro. E ele era o único, no meio de várias palavras em coreano, que estava respondendo em português. O Jun. Enquanto ele estava escrevendo lá em português e ele estava respondendo para mim,
sendo que eu tinha tentado escrever uma frase em coreano e com certeza ela tinha ido muito errado. Eu fiquei assim paralisada, eu falei, mas como que ele fala português? E eu resolvi perguntar. Só que a live corria muito rápido e eu acho que ele me perdeu, eu perdi ele. Só que a partir daí eu começava a entrar sempre em todas as notificações, em todas as lives, para encontrar o Jun de novo. Quando eu consegui encontrar ele de novo, aí a gente fez contato para conversar fora dali. Mas já na live, ele tinha me avisado que existiam já lives com tradução simultânea em português, não só em português, como também em espanhol, em outras línguas. E eu falei, nossa, que legal, eu gostaria muito, assim, na verdade, de estar aí com vocês. E eu lembro que passou, assim, uns 5 minutos de live, ele não respondeu, mas depois ele respondeu, como assim estar aí com vocês? Eu estou aqui no Brasil, eu moro no Bom Retiro. Meu Deus do céu, quando ele falou isso, parece que os pelos até da sobrancelha arrepiou, sabe? Porque eu teria, sei lá, a oportunidade de ter contato com um coreano que participava desse tipo de coisa. E eu não imaginava, pra mim era algo muito distante que eu já tava vendo só como um sonho que talvez pudesse algum dia acontecer na minha vida. Eu acho que a gente ficou mais ou menos coisas de umas 2 ou 3 semanas até ele me pedir um contato oficial. E aí, quando ele me pediu esse contato, eu pensei, poxa, eu quero saber quem é que tá por trás dessa Bíblia. Então eu achei que a foto dele, do perfil pra gente conversar em outra plataforma, seria a foto real. Só que não, pelo contrário. Eram 2 Bíblias. E eu fiquei, meu, como é que eu vou ficar conversando com um cara que só usa foto desse jeito? Com certeza ele deve ser um Etevaldo da vida, porque, né, quando a pessoa não mostra foto, é o 98% de chance dela ser torta, dela ser feia. Eu não sei como que eu entrei na conversa de pedir uma foto pra ele, porque ele também já tava entrando num papo da gente tomar um suco e dele falar mais sobre a palavra. E eu ficava conversando com ele, querendo marcar esse Bom Retiro, mas querendo saber pelo menos como que era o rosto dele antes. Só que eu não, sei lá, não sabia como que ia entrar nessa parte. Ia falar, ai, me manda uma foto de rosto. Sei lá, eu fiquei um pouco assim, porque esse pessoal, eles são meio frios, né? E aí eu lembro que ele falou alguma coisa que tava muito abafado, que tava calor, que tava derretendo. E aí eu soltei, deixa eu ver. Me manda uma foto sua. Tremendo de medo que ele achasse isso um pouco invasivo. Mas ele mandou. Só que não adiantou nada, porque ele mandou uma foto com aquelas máscaras de respiração, que eu não sei por que ele tava usando aquilo aqui no Brasil. Porque a gente não tava mais na época, né, que se usava. Quando eu vi aquela máscara, eu pensei, algum defeito por debaixo dela tem, né? Ou os dentes, ou a boca torta. Só que eu não queria parecer uma pessoa interessada na parte física. Até porque eles não ligam para esse lado tão material na igreja, diferente da Coreia. E eu não sabia qual que era o perfil dele, rezando para que ele fosse uma pessoa normal. Então eu resolvi ir para um encontro às cegas mesmo, sabe? E escutar a palavra e tomar um suquinho e se, sei lá, se ele não fosse atraente, pelo menos eu tava lá louvando o Senhor no meio do encontro. Ia louvar assim. Essa. Eu cheguei no lugar que ele marcou, entendam, eu não confirmei nada nas redes dele, sei lá o que ele poderia ser ou não ser, e fui direto pro lugar. Olha o risco. Chegando lá, eu olhei em volta e já recebi uma mensagem. Eu tô aqui do lado direito do balcão. Eu resolvi olhar de longe a parte do lado direito do balcão, que era um pouco mais pra frente da onde eu estava. E eu olhei e falei, a única referência que eu tinha era a parte do cabelo e dos olhos, e pra mim não tinha ninguém parecido com ele lá.
Eu cheguei a pensar, nossa, será que eu tô no meio de um golpe? Mas não. Na verdade, eu me surpreendi, porque assim que eu fui me aproximando, tinha um rapaz no lugar que ele falou que estava e que era ele, mas que eu não acreditava que era ele, porque eu estava frente a frente com um coreano que pra mim era um astro do K-pop, de tão bonito que o cara era. Eu lembro que eu respirei fundo umas 3 vezes e pensei, caramba, eu devia ter vindo mais arrumada. E ele era um astro do K-pop com tudo que ele pudesse ter de direito. Eu tô falando até de maquiagem. Então ele tava com rímel. Damn. É normal lá, não faz essa cara. Tava com rímel, mas só que o transparente. Tinha um pouquinho de base e até blush, mas era uma coisa... Sabe quando você faz pra ficar natural? Pra dizer que não está usando? O Edward. Tava dentro da masculinidade dos coreanos, porque eles são super vaidosos, né? E todo mundo lá é acostumado a usar produtos na pele, no cabelo, fazer cirurgias e etc. E tava dentro do meu tipo também, porque eu sou viciada por todos esses meninos que tem a carinha branca, com a bochechinha rosada, a boquinha rosada também, e essa carinha de bebê, né, que eles têm. Que, repetindo, ele usava maquiagem de um jeito pra parecer que ele não usava, entende? Então ele não tava querendo demonstrar, sei lá, nenhuma outra coisa aí. Eu só não imaginava que isso poderia ser uma grande máscara pra esconder o que ele era ou não era. Como que eu ia adivinhar? Porque se você entra no meio de coreanos que já estão acostumados a ter essa parte física dessa forma, como é que você vai saber quem deixa de ser hétero ou não? Eu acho que não tem muito como. Vestimenta. Ele usava umas calças bem coladas, tipo a lá Chitãozinho Chororó, sabe? E a blusa era uma baby look barra Johnny Bravo. Mas tinha sua masculinidade. O formato do queixo dele era uma coisa já meia que redondo, mas tinha uma coisa assim meio que pro quadrado, assim. Definindo quem que ele lembrava, sabe aquele desenho do Cepacol? Só que com os olhos um pouquinho puxados. Fomos conversar sobre a palavra e o suco rendeu mais que uma jarra. E quando eu vi, da parte de manhã pra tarde, a gente já tava de tarde pra noite em outro lugar, na verdade num restaurante comendo churrasco coreano. A gente conversava que não tinha fim. Depois disso eu achei que ele ia falar, vamos embora, mas ele ainda me ofereceu de eu experimentar alguns doces coreanos. E eu lembro que nessa hora ele praticamente veio me dar um doce na boca. E aí eu fiquei olhando pra ele, ele ficou olhando pra mim. E só faltava o fundo musical do dorama, sabe? Atataki kaka itarina shinaramu. Arari, arari. Primeiro sinal que eu não pensei que fosse um sinal. A gente começou a se encontrar toda semana e ele me explicou que ele morava aqui com os avós. E a mãe morava na Coreia com o padrasto. Não entendi. Eu ficava um pouco em dúvida no que ele realmente queria comigo, porque assim, ele não avançava em nada, ele nem tocava na minha mão, ele nem sentava muito do meu lado. E aí eu pensava que isso poderia ser cultural, mas ao mesmo tempo, ele sempre estava ali ativo, online comigo e me convidando para vários lugares. Eu nunca falei para ele, vamos nesse dia se ver. Ele sempre já marcava, acabando o encontro, ele já estava querendo marcar outro antes de ir embora. Passaram-se uns 3 meses e pra mim esse é mais do que o limite para um cara te pedir em namoro. Se um cara não avança depois disso é porque ele tá enrolando, tá procurando coisa melhor e também não quer te perder. E eu senti que ele ia me pedir em namoro. Só que parece que tinha acontecido alguma coisa e ele não queria muito bem me contar. E eu só consegui que ele se abrisse comigo, na verdade, não ao vivo, mas numa chamada de vídeo online, onde ele virou e falou que ele teria que voltar para a Coreia, mas ele não quis me explicar por quê. Eu tentei de várias formas e ele não se abria comigo. Toda vez que eu tocava nesse assunto com ele, eu via o desespero
que ele tava de voltar. Ele não queria voltar, mas parecia que era algo muito grave e que a gente também não tinha intimidade para ele me contar. Eu lembro que ele só me contou um dia antes da viagem. Ele abriu que a questão era o padrasto dele. Acontece que o padrasto dele tinha algumas exigências e regras que ele não queria abrir para ninguém. Parece que o cara era pastor, mas não dessas igrejas grandes e nem com essa mídia toda que tinha na internet. Ele estava construindo uma coisa bem menor e que a galera que já morava perto dele e que já participava disso, meio que já tinha colocado que ele seria o sucessor do padrasto. Então ele teria que ser um cara muito discreto, um cara muito certo, e que o padrasto estava cobrando que voltasse. Óbvio que a mãe não falava nada, porque sempre a última palavra era do homem. Então que ele voltasse lá para a Coreia para experienciar sobre essas coisas da igreja e para começar a tomar o lugar do padrasto. Não só isso era cobrado, como também a parte da vida profissional dele e a parte da vida amorosa. Como ele não tinha nenhuma namorada coreana ainda, como ele não pensava em casar, isso era uma coisa que ele teria que correr atrás, de construir a família dele para ser um exemplo na igreja. Então, quando ele começou a me abrir tudo isso, ele ficou muito nervoso, porque ele disse que nesse tempo ele estava querendo ou não gostando de mim, mas que talvez eu não fosse aceita por ser uma brasileira, teria que passar por várias coisas que talvez eu não suportasse, não ficasse bem. Tava muito confuso sobre tudo isso, porque ele tinha essa pressão que ele não conseguia fugir. E na Coreia isso era muito mais forte, por isso que ele veio um tempo pro Brasil. Eu lembro que eu olhei no olho dele e perguntei se era só isso. E ele me falou que não, que tinha mais coisas, mas que ele não estava preparado para me contar. Enquanto eu estava conversando com ele estava recebendo algumas mensagens da mãe e eu percebi que ele estava brigando muito com ela. Então eu disse que era melhor que ele me abrisse tudo antes de voltar, porque depois a gente talvez fosse ficar distante e a gente fosse perder uma conexão que foi muito bonita, pelo menos na minha cabeça, que a gente tinha criado. Então ele começou meio que a chorar e aí me contou que, na verdade, esse cara se aproximou da mãe dele porque ele não tinha filho e ele tinha que ter uma imagem de família para começar a criar isso que ele queria lá na Coreia. E além disso, ele deu a entender que quando ele fez lá os seus 12 e tantos anos, esse cara se aproximou dele de uma forma diferente. Ele abusou dele. A mãe dele ficou sabendo, não fez nada e escondeu da família e de todo mundo para que ele continuasse o legado dele como um santo, como um cara certo. E foi por isso que ele veio parar no Brasil. Então ele tinha essa coisa de não se aproximar de ninguém, de não tocar e de não se sentir bem, por causa que ele já tinha passado por situações traumáticas com esse padrasto, que na verdade então gostava de homem e que ele não sabe por que a mãe dele segurava essa situação. Eu fiquei paralisada, eu não sabia o que falar na hora, eu não sofri nada parecido e nem... Então eu achei melhor dar um tempo, porque eu não conseguia reagir. E aí ele ficou muito mal com isso também e falou que era melhor então a gente não se ver mais, só que ele ia embora no outro dia. E aí eu percebi que eu tava gostando muito dele e resolvi falar que eu encontrava ele no aeroporto antes dele ir embora. No aeroporto eu achei que era um momento que a gente ia se resolver, ia entender que um ia ter saudade do outro e que talvez a gente decidisse ficar juntos. Eu imaginei uma ilusão na minha cabeça e aconteceu totalmente diferente. Quando eu cheguei lá, a gente acabou discutindo por coisas que ele pensava totalmente diferente de mim, que ele não queria abrir mão da família dele de jeito nenhum, que ele ia seguir o que eles falassem. E foi uma despedida, então eu saí de lá muito mais triste, porque eu sabia que eu não ia ter mais como olhar no olho dele, a não ser pelo vídeo, que não era a mesma coisa, para tentar ter uma relação de verdade. Talvez eu tenha criado muitas esperanças por ele ser um cara bonito e por ele
tá querendo me ver sempre, mas isso não significava nada. Eu sei que eu fiquei dias chorando, triste, pensando em mandar alguma mensagem pra ele. E eu lembro que eu pedi um sinal de Deus, então eu resolvi sentar na minha cama, escutar um louvor e pedir, Deus, que o Senhor me guie o que tem que ser e o que não tem que ser. E imediatamente, quando eu fiz esse pedido, ele me mandou uma mensagem. Ele me mandou uma mensagem dizendo que estava muito triste, que estava com muita saudade e que ele estava conseguindo manter uma certa distância saudável do padrasto, mesmo com as coisas que ele tinha que seguir. Só que ele sentia que ele queria que eu ficasse com ele na Coreia. E ficou tudo muito confuso na minha cabeça. Mas depois de um tempo, eu pedi acho que 1 ou 2 semanas pra ele. Eu consegui transmutar isso e falar com ele de novo. Na Coreia ele mudou totalmente. Ele já não usava mais aquele cabelo caidinho, ele colocava gel pra trás e usava aqueles terninhos tipo dos CEOs dos doramas. E eu lembro que ele tava mais agitado, mais animado, sabe? E até mais safado. Tanto que ele começou a fazer chamada de vídeo comigo, só que ele já tinha outra intenção. Ele começou a falar que ele tinha um grande desejo por mim e que ele não ia conseguir esperar muito tempo para satisfazer esse desejo. Então que a gente podia tentar fazer algumas brincadeirinhas no vídeo. E eu lembro que ele pediu para eu levantar a minha blusa. E eu falei, pra que eu vou levantar minha blusa? Pra que eu vou te mostrar essas coisas agora? Tipo, isso não é de Deus e tal. E aí ele virou e falou, mas eu não sou de Deus. Tipo, eu tô aqui forçado. Eu sou uma pessoa que eu acredito sim, mas eu não sigo tudo certinho. E eu acho que você tem que conhecer esse meu novo lado. Então, quando eu vi, eu estava com um coreano que me convidou pra escutar palavras de Deus, mas que não era de Deus, bronhando do outro lado enquanto eu levantava a minha blusa. Como que eu cheguei nisso, eu não sei explicar pra vocês. Eu só posso detalhar que ele não aparecia no vídeo, ficava tudo escuro. Porque ao mesmo tempo que ele queria isso, ele tinha vergonha. Ele só dizia que estava bronhando e era muito estranho, porque enquanto ele bronhava, ele tinha as reações. E não eram reações... Agora eu sinto que não eram reações verdadeiras. Por exemplo, eu tô lá, né, toda bonitinha, me mostrando pra ele, e ele virava e falava, ó, legal. Os elogios não eram, tipo, mais carnais, assim, sabe? Eu lá, e ele só falava assim, bonita, ó, meu Deus, ó. Tipo, não tinha... Tesão. Era tudo muito frio, não tinha uma sensação, assim, sabe? E aí eu ficava meio estranha e queria parar, e aí ele falava, ó, continua. E eu, tipo, meu Deus, será que ele tá gostando mesmo de mim? Ou será que ele tá me gravando e nem tá fazendo nada? E quando eu questionei isso, ele ficou um pouco bravo. E aí ele resolveu me mostrar que ele tava, assim, batendo uma bronha por mim. Só que ele só mostrava, tipo... Mas aí ele só mostrava a parte da mão, assim. Até hoje eu não sei como eu não desconfiei dessa parte. Eu acho que era o suficiente pra eu ter parado aí. Mas não. Ele disse que ele tinha conversado com os pais, que ele tinha criado coragem de olhar nos olhos do padrasto depois de tudo que tinha acontecido pela primeira vez pra falar de mim. Então eu era alguém muito importante. E a família dele entendeu que também que isso daria certo se eu então entrasse para a igreja e tivesse disposta a ser, né, uma esposa que ajudasse na missão, aquela coisa toda. Eles estavam tudo bem, e isso era um grande avanço porque ele achou que eles não aceitariam uma estrangeira e deu tudo certo. Então eu respirei e meio que esqueci o que tinha acontecido. Eu também não dei muita importância e fui para a Coreia para virar a esposa dele. Quando eu cheguei lá, eu achei estranho, porque eu fui assim, depois, acho que demorou uns 4 ou 5 meses da gente conversando até eu ir. E ele falou que tava também, além da questão de ser substituto do padrasto, ele queria crescer profissionalmente. E ele me falava que essa parte estava indo bem, mas na verdade não estava.
Ele não tinha conseguido nada até o momento. E existe uma coisa lá na Coreia que eu deixo de alerta aqui pra vocês, é que quando eles percebem que o cara é muito afeminado, que o cara tem essas questões, eles não batem palma e eles não contratam. Então, ele com certeza tentou várias vezes, mas não conseguiu. E a família tinha bens, então ele preferiu ficar mesmo para esse lado da igreja por causa disso. Porque era um jeito dele lucrar, sem ter que sofrer com tantos nãos e com tanto preconceito. Mas eu tive um probleminha, tive que mudar de lugar, mas eu vou continuar a história. Mesmo ele dando alguns sinais, aproveitem a chuva. Mesmo ele dando alguns sinais de que tinha alguma coisa estranha, e isso acontecia muito quando a gente tentava algum tipo de contato. E ele sempre colocava que era a questão do que ele tinha vivido com o padrasto. Outras coisas aconteciam que me fazia esquecer dessa parte. Por exemplo, eu fui muito bem acolhida pela família e era aquela coisa, ai, ela, né, a futura esposa, a noiva, a que vai ajudar a gente com tudo. A gente acha que não, mas essa autoaceitação, essa aprovação supre bastante da nossa carência. E eu, infelizmente, caí nessa. No momento que eu tinha que estar avaliando as ações dele para ver se realmente eu queria ele como marido, eu tava me sentindo o máximo porque todo mundo tava super me elogiando e me aprovando. Tudo foi sendo empurrado pela família, igreja, você tem que estar sorrindo, você tem que estar bem. E eu realmente me achando assim, todo mundo, nossa, é ela, que eu casei, até mesmo sem ter relações antes de casar com ele. Eu sei que na igreja isso é super certo, mas eu tinha na minha cabeça que eu queria testar isso antes. E eu simplesmente deixei passar, porque também juntou a fome com a vontade de comer. Lindo casar sem ter relações antes. Então vamos lá. Só que quando foi para realmente ter essa relação na lua de mel, foi um negócio muito estranho. Ele não sabia mesmo como mexer com nada. Me fez até pensar que aquela coisa que ele estava boronhando no vídeo atrás talvez não fosse o pirulito dele, fosse alguma coisa que ele estava montando, porque era que ele tinha montado, porque era muito no zoom. E eu também não fiquei lá olhando para entender o que era e o que não era. Eu sei que ao vivo ele não conseguia nem tocar naquilo direito para chegar até mim. Não parava muito tempo firme. E eu não sabia se era nervosismo, eu não sabia o que pensar sobre isso. E a partir daí eu comecei a prestar mais atenção nas ações dele, que eram mais afeminadas, que eram muito sensíveis, e que talvez eu não estivesse me sentindo protegida com a masculinidade que eu queria estar sentindo. Os dias foram passando, ele me tratava como uma princesa, eu tinha tudo, mas na hora de se relacionar, nunca dava certo. Começou a parecer humilhante pra mim, porque eu comecei a me sentir mal achando que o problema era eu, que ele não tava sentindo ter grande por mim, ou que eu tava fazendo alguma coisa errada, sei lá, eu comecei a pensar um monte de coisa, menos que o problema era com ele. Isso foi ficando tão absurdo a ponto de eu não conseguir mais olhar pra cara dele e ele não conseguir mais olhar pra minha cara. Porque a gente ainda tinha uma coisa de amigos e de conversar. E foi minguando, porque na hora que ele vinha me beijar, a coisa não ia. Na hora que ele vinha tentar qualquer coisa comigo que fosse mais carnal, não acontecia. Existia um bloqueio ali e que eu demorei um pouco pra entender que era dele. Quando eu realmente entendi e eu achei que eu devia conversar com ele, afinal a gente estava ali como um casal que seria exemplo para outros casais. A gente tinha uma responsabilidade e uma importância muito grande. E eu sentei com ele e falei, olha, a gente tem que conversar, porque assim, eu tô feliz com tudo que eu tô ganhando aqui, com tudo que eu tô vivendo, mas eu não tenho você por inteiro, e o que tá acontecendo? E ele começou a chorar de novo muito, e resolveu abrir pra mim.
que na verdade ele tinha uma atração por homens, que não era a mesma atração que ele tinha por mulher. E que ele não me falou nada disso, porque ao mesmo tempo ele queria ter uma família. Ao mesmo tempo ele queria provar isso para a mãe e para o pai dele. Mas não era só isso, ele queria ter um filho, independente desse outro desejo. E por tudo que ele tinha estudado até agora, e lá na Coreia, muitas pessoas acham que essa coisa de gostar de homem não existe. É como se fosse uma doença ou como se fosse uma fase. Então ele sentia que talvez ele fosse assim e que se ele encontrasse a mulher certa, ele ia começar a ter atração, ele ia começar a mudar, o que isso poderia, sei lá, ele queria resolver, mas ele não queria assumir que ele gostava de homem e que esse era o destino dele. E eu entrei nessa coisa de que eu poderia ajudar ele a voltar a gostar de mulher. A gente tentou por vários dias, de várias formas. A gente tentou com oração, a gente tentou com exercício, a gente tentou com, sei lá, até procurar coisa na internet que falaram que dava certo, a gente fez. Mas nada funcionava, lógico, porque isso era da natureza dele. E ao mesmo tempo eu comecei a entender que eu não queria perder aquela qualidade de vida, que eu não queria perder aqueles aplausos, aquela aprovação, tudo que eu tinha dentro daquela família, que na verdade era uma fantasia, era uma ilusão. Quando a gente ficava nós dois sozinhos juntos, nada disso acontecia. Mas eu conversei com ele então, da gente ter como se fosse um contrato, tipo, a gente tá casado, eu sei da sua condição, mas a gente continua dessa forma, porque vai ser bom pra você, porque tá trazendo coisas boas pra mim. Óbvio que isso não ia dar certo por muito tempo, porque eu poderia olhar pra alguém e me apaixonar, e uma hora eu ia me sentir vazia, não ia me sentir bem, mas eu não pensei em nada disso. Eu tava tão desesperada, eu sei lá pelo quê, na verdade por continuar aquilo, mesmo que não existindo, que a gente resolveu seguir. Só que aí ele foi mudando, porque ele começou a ficar importante mesmo dentro da questão da igreja do pai dele. E o que eu não pensei é que uma hora ele iria me cobrar um filho. E que esse filho teria que ser dele. E que como que viria esse filho? Porque vocês não estão entendendo. Quando ele chegava perto de mim, com o pirulito dele, simplesmente a coisa murchava e não tinha nem como ele espichar nada em mim. Não tinha nem... Ele não conseguia, porque tem homem que gosta de homem, mas que ainda consegue engravidar uma mulher. O caso dele era tão absurdo que ele não conseguia, tipo, se satisfazer lá, terminar, né? Soltar o leite condensado, pra que, pelo menos, eu tentasse engravidar. E aí eu entrei na loucura dele, ao invés de simplesmente falar, tchau, querido, eu não quero mais nada com você. No que eu entrei na loucura dele, ele percebeu que ele tinha um poder muito forte por mim. E aí ele começou a me rodear e falar que pressionar, né, que seria necessário de ter esse filho. E para isso, ele tentou muita coisa. Ele começou a demonstrar o desejo de querer se vestir como mulher. Mas não era tipo... Ele começou a mostrar o desejo de querer se vestir como mulher, mas era aquelas... Como se fossem bonequinhas, né? Aquelas meninas, tipo, com aqueles vestidinhos rodados, aquela coisa toda. Óbvio que dentro de casa, sem ninguém ver. Isso trazia um prazer maior pra ele, que eu achava que estava acoplado a ele ficar comigo naquele momento e eu ver ele daquele jeito. Não era, ele só estava se sentindo bem de ser mulher, de estar com um vestido, de usar uma meia fina. E pra mim eu tava ajudando ele, a gente tava evoluindo de alguma forma pra ele ter prazer comigo. O meu objetivo era que não importasse como, que ele tivesse prazer comigo. Só que nisso ele começou a exigir coisas absurdas. E eu fui aceitando tudo sem ter nenhum limite, sem ter o meu não, de falar que eu não queria isso pra mim. Foi aí que a gente começou a testar coisas entre a gente, aonde ele se sentisse bem. É aí que tanto eu como ele chegamos no grau da loucura. Que era o quê? Eu comecei a tentar fazer coisas nele e ele fazer coisas em mim, pra ver, tipo, o que isso dava. Se ele se sentia bem, se ele se sentia atraído. Isso começou comigo aceitando, mas aos poucos ele começou a mandar. Por quê?
porque eu não queria fazer o que realmente dava resultado nele. E aí eu não tinha mais o direito de falar não, porque eu ultrapassei o que podia ser humilhante pra mim. Como que eu posso descrever onde que chegou isso? Por exemplo, se fosse pra ele encostar em mim, qualquer coisa que ele fizesse em mim, nada subia o pirulito dele. A única coisa que subiu o pirulito dele é quando eu ia até ele tocar em certas partes, atrás. Então, ou eu tocava desde o orifício até o pirulito e o saco com as mãos, ou então eu tinha que fazer uma limpeza ali, entendeu? Que aí sim ele conseguia, tipo, chegar no leite condensado. E outra coisa, ele queria o leite condensado, mas não era o leite condensado pra ele conseguir o leite condensado dentro de mim, não. Ele queria pegar o leite condensado e enfiar em mim sem ser com o pirulito dele, entendeu? Então, tipo, ele satisfazia ali, pegava aquele leite condensado e queria colocar em mim através de siri. Eu não posso falar o nome aqui, gente. Eu acho que essa parte pode ter ficado um pouco confusa. Mas tentando explicar, ele só se satisfazia se eu passasse a língua por lá ou então a mão, entendeu? Aí sim, só que isso eu não queria fazer. E aí ele começou a me forçar. E forçar mesmo, de gritar, brigar, de me até isso acontecer. E depois disso, ainda aplicar em mim sem o pirulito dele. Isso até eu engravidar. E eu poderia ter tentado fugir nesse momento, mas eu simplesmente não tinha energia nenhuma. E quando eu pensei em fugir, já não dava mais para fugir, porque eu estava grávida. E na Coreia, você não pode sair de lá sem o seu filho, com o seu filho, sem autorização do pai. Só depois dos 18 anos. Assim como é a lei de Haia em vários outros países, inclusive no Brasil. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu queria esconder, mas não tinha como, porque ele também controlava essa parte. Então, de uma coisa que eu comecei a aceitar, virou um controle, domínio, e ele começou a forçar, entendeu? E aí, de esposa, eu comecei a virar uma mulher presa que fazia tudo que ele queria. E foi assim, gente, até eu ter o neném e até esse neném crescer. Tipo, não tinha o que eu fazer. Porque na Coreia é assim, pra você ir contra o marido e você conseguir isso, é muito difícil. Nem as coreanas conseguem, né? Casos mais graves, como isso e outras coisas, os caras ficam no máximo 1 ou 2 anos presos. Eu não tinha prova nenhuma, eu tinha a redoma de uma família e de toda uma religião que eu tinha que seguir, e quem tinha a parte financeira era ele e a família. Então não tinha para onde eu fugir. E mesmo que eu fugisse, depois que o meu filho nasceu, seria sem o meu filho. E eu, como mãe, eu não conseguiria abandonar o meu filho. E é isso que acontece até os dias de hoje. Eu continuo com ele. Ele continua, às vezes, me forçando a algumas coisas, porque um filho para ele não é o suficiente. E eu não consigo sair disso, porque eu não consigo ficar sem o meu filho. Quando eu tento qualquer coisa, quando eu nego qualquer coisa, agora ainda tenho o meu filho como ameaça. Eu não quis dar nenhum ponto de detalhe aqui, porque eu ainda estou nessa situação. E eu vou ficar nessa situação, pelo menos até o meu filho completar 18 anos. Manas e manos, hoje eu não estou num dia muito bom, então eu vou deixar a parte de reflexão e de camadas para vocês comentarem e eu retornar para vocês nos comentários fixos. Então, eu aguardo vocês lá, deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.